Bom, meus caros, então a partir de agora nós estamos gravando. Bom, a aula de hoje nós vamos fazer aí uma sistemática um pouco diferente, em que nós vamos preparar uma petição inicial de uma ação renovatória. Então, os senhores e as senhoritas irão acompanhar como que eu faria uma ação renovatória, para que vocês tenham aí uma noção prática sobre o assunto. E aí, na aula que vem, então no próximo vídeo, nós vamos fazer uma espécie de defesa dessa petição inicial, para que vocês tenham aí os dois lados. Pois bem, quando eu falo em petição inicial, pessoal, aí aqui já dando algumas dicas práticas para os senhores e para as senhoritas, quando você for fazer um atendimento com o seu cliente, tenta, na medida do possível, já ir colocando no papel o relato desse cliente, tudo que ele está falando. Ou, pelo menos, você gravar tudo aquilo que ele falou, ok? Por que isso? Primeiro que você se assegura, né? Eventualmente a gente não sabe, o cliente ele pode chegar a falar uma coisa no escritório, e aí conforme vai indo o processo é outra coisa, né? Então é uma forma aí de você se resguardar enquanto profissional. Lembrando sempre que o posicionamento dos tribunais seria no sentido de que não é uma relação de consumo, né? A relação entre cliente e advogado, mas me parece que está muito próximo de uma relação de consumo e pode ser que mude o entendimento. Mudando o entendimento, quem teria que provar essas questões seríamos nós, na condição de advogados. E já que nós somos os profissionais que ali estão, é sempre bom a gente se precaver de todas as formas. E sem contar que a partir do momento que você vai fazer este relato ali junto ao cliente, ele pode eventualmente, né? Então pense lá, vai ser uma inicial, você vai tentando relatar como se você estivesse fazendo os fatos, vamos assim dizer. Além de você otimizar a sua vida, você pode mostrar para o cliente e aí você ter uma questão fidedigna, vamos assim dizer. Você ter aí uns fatos fidedignos ao que o cliente falou, ok? Claro que daí depois, no momento oportuno, você adequa, enfim, com mais calma, né? Mas porque pelo menos você tem ali uma base em que o cliente assina, ou quando ele está falando, está gravando, né, a voz dele, aí você já teria também essa prova. Também, a depender da situação, é muito válida, beleza? Aqui pese que hoje o ProJude ele permite que você faça a gravação de vídeo e você faça, desculpe, que você faça a juntada de vídeo. Então, me parece que nada impede também, eventualmente, dessa narração dos fatos, a depender da complexidade, que você grave a imagem do seu cliente e você coloque isso aí como os fatos a ser analisados junto à inicial, ok? Que em algumas situações é uma ideia bem interessante. Mas vamos lá, a nossa proposta. Eu vou compartilhar com os senhores aqui a minha tela. E todos os dados que eu vou incluir aqui são dados como se eu tivesse feito o atendimento com um cliente. Claro que no dia a dia, pessoal, a gente não começa uma petição inicial do zero, né? Você já tem, enfim, após um certo tempo de profissão, enfim, você já tem vários modelos. Entretanto, aqui para fins didáticos, eu vou iniciar do zero essa petição inicial. Pois bem, para a gente iniciar a petição inicial, como eu havia comentado com vocês naquela outra aula, é sempre importante a gente pesquisar aí os artigos que a gente vai ter que utilizar nessa petição inicial. Então, aqui nesse caso, nós temos que utilizar o CPC e a lei de locação. Dica que eu dou sempre, coloca no Google, procura o artigo,
copia o artigo, vai colocando lá no Word. Isso aqui vale tanto para a prática, pessoal, como eventualmente se vocês forem fazer a prova da OAB. Tenta aí já pegar os artigos antes, ok? Artigo 319. Para a lei de locação, nós vamos ter aqui também o artigo 71. Ok? Então, nós já temos aqui alguns artigos básicos que a gente precisa seguir. Beleza? Claro que eu estou colocando aqui no Word, pessoal, na mesma tela, para que vocês possam ver pela questão da tecnologia, tá? Mas geralmente eu não vou colocando os artigos ali na própria petição inicial. Então, para a gente cumprir aqui os requisitos do artigo 319, eu vou fazer o endereçamento. Eventuais erros de digitação, ou até mesmo de português que eu fizer, não liguem, tá? Nós estamos fazendo. Então, cumprimos aqui o primeiro requisito do artigo 319. Segundo requisito. Seria a qualificação. Então, eu coloco a qualificação. Lembrando que aqui eu tento fazer um pouco mais rápido, tá? Porque pelo curto período que nós temos aí da nossa aula, mas tudo que eu coloquei aqui é o que está aqui no inciso 2º do artigo 319, tá? Aí vou colocar, neste ato, representada por seu procurador, bem respeitosamente perante Vossa Excelência, propor a presente ação renovatória em face de Administração de Bens, LTDA, pessoa jurídica de direito privado, não seja na rua Pedro II, número 400, Centro, Londrina, Paraná. O que faz com fundamento no... Aí a gente vai ter que pegar aqui agora uma questão de direito material. Qual era o artigo mesmo que vai falar da ação revisional? Qual é o artigo, pessoal? Não lembro mais? Nem eu lembro de cabeça, estou procurando aqui. Quando a gente não lembra, acho que era o artigo 51. Vamos ver se é o 51. Aqui. Artigo 51. Com fundamento no artigo 51 da Lei número
8.245. 8.245/91. Melhor oficina, com fundamento de oficina, o que faz nos seguintes termos. Uma dica aqui, pessoal. Essa dica ela vale para a OAB também, tá? Sempre já coloque o fundamento jurídico aqui. Se você tiver dúvida, coloca todos os fundamentos que vocês entenderem que forem adequados. Por quê? Na prova da OAB, para quem não sabe, você tem uma tabela e se você colocou aquilo, você vai pontuando. Se você não colocou, você não pontua. Ok? Então, sempre é bom a gente colocar. Aí, os fatos, eu vou escrever aqui de acordo com o que o meu cliente narrou. O autor da presente possui contrato de locação com a empresa desde 20 de junho de 2011. O último contrato foi feito com prazo de 3 anos e terminará em 20 de junho de 2022. Por que aqui a gente vai falar terminará? Por causa daquele prazo decadencial que nós vimos. Lembra? Que eu tenho que entrar de 1 ano a 6 meses. Aqui daria certinho? Daria certinho, ok? O valor atual do aluguel é de R$ 4.500. E o referido contrato prevê que o reajuste seja feito com base no IGPM. Ok? Que é um índice que é muito comum, utilizado no dia a dia em contrato de locação. Conforme notificação em anexo. Então, claro que se a gente vai falar em uma ação renovatória, pessoal, muitas vezes o cliente já vai estar assistido pelo advogado. Então, a atuação do advogado, ela precede, a princípio, sempre fazendo uma notificação extrajudicial antes. Por quê? Para que você tenha a prova que, de fato, ele não quer renovar, ok? Por quê? Se você não faz isso, você corre um risco de, eventualmente, até mesmo a ação ser julgada procedente, ou seja, ter a renovatória. Entretanto, em algumas situações pode ser que, pelo princípio da causalidade, a sucumbência venha para o seu cliente. E aí já é um problema, que o seu cliente vai ter que pagar a sucumbência e você, enquanto advogado, não vai receber. Beleza? Então, sempre na prática é bom você fazer uma notificação. Se for mediante cartório, melhor ainda. Pode-se utilizar o WhatsApp? Pode-se utilizar o WhatsApp. Eu entendo que na esfera civil, o WhatsApp ele tem valor como prova, tá? Mas tome um pouco de cuidado, porque a gente tem alguns entendimentos lá no direito penal, inclusive do STJ, da 5ª e 6ª turma do STJ, no sentido que para o direito penal, o WhatsApp ele não teria tanto valor. Então, você precisaria necessariamente fazer uma ata notarial daquele WhatsApp, que muitas vezes sairia mais fácil você fazer a notificação extrajudicial, até para demonstrar a boa-fé, demonstrar ali quais são as condições que você quer do contrato, beleza? Conforme notificação em anexo, em julho de 2021, o autor expressou ao réu o seu desejo de renovar o contrato
informou as condições que desejaria a renovação e, inclusive, a referida notificação também foi assinada pelos atuais fiadores. Por que eu já coloco isso daqui? Porque lembra que a gente precisa de manter as mesmas condições, inclusive a mesma garantia, ok? Em agosto de 2021, o réu contranotificou a empresa autora, informando que não deseja renovar a locação. Que não deseja renovar a locação. Portanto, diante da situação acima, resta evidente o direito da parte autora em ter o seu não, porque é de ambas as partes, né, de ter o contrato renovado. Tá, pessoal? Aqui eu vou colocar mais algumas informações, porque sempre quando a gente for fazer uma petição inicial, nos fatos, a gente já tem que pensar no direito, tá? Então vamos lá, ó. O que o direito vai nos dizer? Artigo 51. Volta. Artigo 51. Vamos lá, para a gente ver aqui. Bom, deixa eu colocar aqui no meio que vai ficar melhor. Ah, não, vou deixar assim. Vou deixar os fatos mais simples e no direito eu vou trabalhando com essa questão. Então, viram como que é simples a questão dos fatos? Geralmente eu tenho que fazer um texto mais polido, um texto mais curto, tá? E explicando essa situação. Claro que aqui, pessoal, a gente está fazendo uma petição inicial, assim, tentando fazer o mais simples possível, tendo em vista o tempo, tá? Daria para a gente trabalhar um pouco mais elaborado, no sentido de explicar todos esses contratos aqui, enfim, porque é um lapso temporal bem grande que ele ficou, né? Então teve mais de um contrato, enfim. Mas para a nossa atividade de hoje, isso daqui é suficiente. Segunda questão, do direito. Então vamos lá, petição inicial, fatos e fundamentos jurídicos. Cumprimos isso? Cumprimos. Do direito. Da narração dos fatos acima, fica evidente que o réu não deseja renovar o contrato. Conforme outrora dito, a locação feita entre as partes ocorre desde assim é direito da parte autora em ter renovado o seu contrato. Sobre o tema, vale citar a lei de locações, que assim dispõe. E aí eu colocaria a legislação, ok? Aí eu colocaria.
Aqui. Sempre quando vocês forem fazer, por exemplo, uma prova na OAB, pessoal, muitas vezes não vale a gente apenas citar isso daqui. A gente tem que trabalhar um pouco, tá? Então, aqui neste momento, seria legal se a gente fizesse o seguinte, ó. O inciso primeiro dispõe que o contrato deve ser celebrado por escrito e por prazo determinado. No caso dos autos, a que pese no início do contrato de locação as partes não terem feito um contrato escrito, o último contrato foi feito dessa forma. Assim, entende o autor que cumpre o referido dispositivo legal. Ok? Em relação ao inciso segundo, resta claro que o autor está há mais de 5 anos no referido imóvel. Inclusive, é o entendimento da jurisprudência que pode reunir os prazos dos contratos para atingir o referido requisito. Sobre o tema, aí aqui eu já vou dar uma dica para vocês, vou mostrar como que a gente procura jurisprudência. Jurisprudência aqui no sentido de decisões judiciais, tá? Nós temos duas formas, pessoal. Tem esse site Jus Brasil aqui, que é um dos melhores, ou no próprio Google, tá? Que geralmente o Google vai te remeter para o Jus Brasil. Eu, geralmente, procuro primeiro no Jus Brasil. Por quê? O Jus Brasil ele nos dá a possibilidade de eu procurar o tribunal no qual nós estamos atuando. Então, ó, eu desmarco tudo, marco o TJ Paraná e marco o STJ. Por quê? Quando a gente fala em petição inicial, pessoal, sempre que possível, usem decisões judiciais do tribunal no qual você está advogando. Se é em São Paulo, Tribunal de São Paulo. Se é do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Se é do TRF, do TRF que você está advogando. Beleza? Em grau de recurso, a depender da situação, é mais adequado que você utilize de outro tribunal. Para que você eventualmente, por exemplo, vamos imaginar que você está pensando que eventualmente você quer depois entrar com recurso especial. Então, no recurso, você tem que frisar a decisão divergente de outro tribunal, tá? Porque é um dos requisitos que pode ser utilizado para um recurso especial. Então, vamos lá, ó. Como que eu procuro jurisprudência? Vou colocar, ó, renovatória, soma, contratos. Estão vendo? Eu tenho que colocar dessa forma aqui, ó. Aqui já veio uma decisão do STJ, é uma decisão de 2006. A gente procura, né? A gente procura uma mais atual. Tá. Vamos ver aqui alguma. Todas aqui são favoráveis à soma, mas síntese de extinção. Aqui, esse daqui vai ser perfeito. Aqui,
eu coloquei, voltando aqui na petição inicial, eu coloquei aqui, a gente vai ter uma apelação. Eu, geralmente, coloco em negrito, assim, e sublinhado, tá? Lembrando que aqui nós não estamos fazendo nós não estamos fazendo um trabalho científico, então não tem que a gente seguir algumas regras, né? Mas sempre é bom a gente colocar aqui, porque vocês viram como que eu fui olhando a jurisprudência, como que eu vejo rápido? É uma técnica que você vai acostumando. Mas só que é bom que você coloque aqui para a hora que o julgador for julgar, ele já fala, opa, isso aqui tem a ver. Beleza? Então, nós falamos aqui do inciso segundo. Em relação ao inciso terceiro, prova-se com os contratos sociais em anexo, bem como certidão da junta comercial, que a parte autora, desde o início, exerce a mesma atividade. Beleza? Colocamos aqui e demonstramos todos os requisitos? Demonstramos, beleza? Só que aí, pessoal, a gente precisa lembrar que além do artigo 319, ok? A gente tem o artigo 71 também, beleza? Então, a gente vai precisar trabalhar com ele também, quando nós estamos falando aqui em uma petição inicial de uma ação renovatória. Então, eu colocaria o seguinte: em relação aos requisitos específicos da ação renovatória, nós temos as seguintes disposições legais na lei de locação. E aí você coloca. Você vai colocar isso daqui, ok? Tudo certinho. Continuo. No caso dos autos, os documentos em anexo demonstram que foram cumpridos todos os requisitos legais contidos no artigo 71 da lei. Qual que é o número da lei, pessoal? Alguém me ajuda? Lei. E aqui. 8.245. Resta provado o direito da parte autora. Ok? Então, basicamente, a gente colocaria isso daqui, tá? Claro que nós poderíamos aí pensar em de repente, trabalhar com, ao invés de eu colocar de uma forma, em termos práticos, tá, pessoal? Ao invés de eu colocar de uma forma geral aqui os documentos em anexo, o mais adequado de quando eu vou fazer uma petição inicial é de que, de fato, eu já vá trabalhando com esses documentos, beleza? Uma outra questão que seria legal a gente colocar aqui seria a gente abrir um tópico. Então, a gente tem aqui, ó, tópico 2 do direito, tópico 3 das condições de renovação. Então, para que eu abro esse tópico? Esse é um tópico que não é muito comum, tá? Porque geralmente, qual é o tópico que é mais comum? Fato
direito e pedido. Só que nesse caso aqui a gente poderia colocar um tópico específico. Ou eu poderia ter feito lá na petição inicial, enfim, como eu quiser. Então eu vou colocar aqui as condições para renovação. As condições que pretende o autor renovar são as seguintes. Duração do contrato. Aqui, pessoal, nós vimos lá nas nossas aulas, e quando eu falo em duração do contrato, ele tem que ser, dentro dessa ideia de condições, quando eu falo da duração do contrato, ele tem que ser o mesmo prazo do contrato anterior, tá? Do último contrato. Então, para vocês terem noção, ó, tem uma decisão aqui do próprio STJ, ó, se vocês observarem aqui. Locação comercial, ação renovatória, soma de 2 contratos ininterruptos, prazo da prorrogação, período referente ao último contrato. Tratando-se de soma de 2 ou mais contratos ininterruptos, o prazo a ser fixado na renovatória deve ser o mesmo do último contrato em vigor, observado o limite máximo de 5 anos. No caso, tendo sido o último pacto estabelecido por 2 anos, por este período deve ser prorrogada a locação na renovatória. Beleza? Então, a gente até poderia copiar essa jurisprudência aqui. E aí a gente faz o seguinte, ó. Qual que é a data do contrato? Vamos lá ver. Quando que ele vai terminar? 20 de junho de 2022. Então, seria 21 de junho de 2022 a 21 de junho de 2025. Eu utilizo em algumas situações, pessoal, o recurso de colocar, ao invés de jogar a jurisprudência aqui, eu colocar ali nota de rodapé. Ok? Porque você demonstra para o jogador que você tem o conhecimento, que o entendimento do STJ é nesse sentido. E olha, como vocês podem perceber, não é um entendimento novo. É um entendimento sedimentado, inclusive. Ok? Então, a gente coloca lá, duração do contrato. Valor do aluguel. O valor do aluguel, eu tinha colocado R$ 4.500 pelo IGPM, ok? Então, vamos pensar aqui como que eu faço isso. Eu tenho um site chamado EasyCalc, ok? Esse site EasyCalc, ele possibilita que eu faça a atualização. E se vocês colocarem aqui, ó, índice de mercado financeiro, não, índice de preços e custos, estão vendo aqui? Categoria índice de preços e custos. Eu vou procurar o IGPM, ok? Coloco a data do contrato. Então, aqui, pessoal, a gente teria que colocar, em regra, tá? Todo contrato de locação, ele sobe uma vez por ano. Então, se o contrato ele vai terminar no dia 20 de junho de 2022, quer dizer que a última atualização seria 20 de junho de 2021, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 de 6 de 2021. Só que isso vai depender do contrato. R$ 4.500. Claro, pessoal, que nós não temos como projetar o futuro, não é verdade? Então, nós temos que pensar no presente. Se fosse hoje, quanto que daria o valor desse contrato de locação? R$ 4.562, tá? Então, eu colocaria essa tabelinha aqui. E ali nas condições, no valor, vou colocar R$ 4.500
atualizados pelo IGPM a data do vencimento do atual contrato. Atual contrato, que atualmente é a quantia de R$ 4.562,31. Beleza? Então aí a gente tem essa questão aqui. Bom, garantia. Os mesmos fiadores do contrato atual. Você coloca lá, junta-se em anexo carta de anuência. Ok? Carta de anuência. Demais condições, as mesmas do atual contrato. Então, o que eu quero dizer? Aqui, pessoal, a gente só vai ter que colocar, lógico que a gente não vai ter que colocar todas as cláusulas que a gente quer e que a gente pretende, tá? Mas essas 3 questõezinhas aqui eu preciso, que é a duração, porque é o que vai modificar, o valor do aluguel, a garantia e as demais condições eu coloco as mesmas atuais do referido contrato. Beleza? Então vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal, aqui é um número que não para de me ligar aqui, foi desligar o celular. Bom, tranquilos até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Não sei se o silêncio me deixa feliz ou se o silêncio me deixa apavorado. Mas Tem acho dúvidas? que tá... Não, beleza. Não temos dúvidas. Só para responder, professor. Não, beleza, Ju. Feito isso, nós precisamos ver dos pedidos. Porque a gente tem que aqui, ó, mais um requisito do 319 dos pedidos, ok? Pelo exposto, a parte autora requer. Qual que é o primeiro pedido que eu faço, pessoal? Nós precisamos lembrar que quando a gente fala na lei de locação, nós temos aqui um procedimento especial, tá? Então, ó, a própria legislação ela vai falar dos procedimentos. Ela traz as disposições gerais, ela traz a ação de despejo. Então, nós temos aqui alguns procedimentos especiais que a gente tem quando nós falamos da ação renovatória, ok? Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa seguir o CPC. E o CPC, lógico que, pessoal, não teria como na aula a gente trabalhar com todas as vertentes, tá? Então tem algumas coisas que eu já sei, daí eu só explico para vocês por cima, porque é matéria de outro professor. E o CPC, ele determina que seja feita uma audiência de conciliação. Então, vamos lá, ó, ver qual o artigo que é. Audiência, conciliação, CPC. Artigo 334. Vamos ver o que o 334 diz. Se a petição inicial, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, ok? E a própria legislação, ela permite que o autor fale na inicial se ele vai querer ou não essa audiência de conciliação, beleza? Então você precisa colocar, porque é um dos requisitos da petição inicial, que você fale aí se você quer ou não a audiência de conciliação. Então você vai colocar requerer que seja designada a
audiência de conciliação nos termos do artigo 334, né, que eu falei, do Código de Processo Civil, pois o autor tem interesse em resolver consensualmente a presente demanda. Beleza? Então, primeiro eu falo da audiência de conciliação. Segundo, requer a citação da parte ré para querendo apresentar defesa. Aí, pessoal, o próprio CPC ele também vai falar aqui da contestação, ok? É sempre importante, em especial, se a gente estiver pensando, nossa, Eric, eu vi um negócio se mexendo, eu falei, onde que o Eric tá? Agora que eu vi que é um... Eu falei, ué, onde que esse menino tá? Ah, legal. É sempre importante, pessoal, em especial para a prova da OAB, tá? Vocês coloquem o máximo de artigo que vocês conseguirem, beleza? Porque, como eu disse, no momento da correção, a citação do artigo vale nota. Então, vamos lá. O artigo 335 fala da contestação. Então, eu coloco lá. Para querendo... A ré para... Para querendo apresentar defesa nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. Numa prova da OAB, se você tiver tempo, eu até recomendaria que você trabalhasse aqui essas questões aqui dos incisos, tá? Então, você trabalhar, não só citar, mas você trabalhar isso também. Quando eu falo trabalhar, pessoal, o que significa? Significa que eu estou pedindo... aliás, significa que eu estou reescrevendo aquelas questões que está no código com as minhas palavras. Beleza? Então, isso aí muitas vezes conta também no exame da ordem. Está lá dentro das regrinhas, vamos assim dizer. Próximo pedido. Requer a procedência dos pedidos iniciais, consequentemente renovando o referido contrato nos termos do item 3 da presente inicial. Ok? Parte boa para o advogado. A condenação da parte em custas e honorários nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, vamos só confirmar. Pagar os honorários, ok? Então, aqui a gente já tem. Tem um artigo também específico para custas, tá? Se fosse na prova da OAB, seria até bom colocar. Mas aqui, para nós, o que vale mais aqui é o parágrafo 2º do artigo 5º. Não é inciso, é parágrafo. Por isso que eu estava achando estranho. Do Código de Processo Civil. Ok? Vamos ver mais a petição inicial fala em valor da causa, só que a nossa praxe da advocacia, a gente faz primeiro as provas. Olha lá onde que está aqui, ó, a opção do autor para realização de audiência de conciliação e mediação ou não, tá? Então, esse aqui a gente já cumpriu. As provas a gente vai cumprir. Requer provar o alegado
por meio de todas as provas admitidas em direito, em especial com a juntada dos documentos em anexo. Então, pessoal, esse primeiro pedido para a prova, dentro de um procedimento comum, a princípio, a gente faz um pedido genérico de protestar por provas. Após a defesa, a impugnação e no momento oportuno, o juiz abre para fazer pedido específico de prova. Então, aqui eu falo as provas admitidas por direito e o momento oportuno eu tenho que especificar. Ó, quero provar isso, eu quero provar isso, enfim. Quero uma prova testemunhal, eu quero uma prova pericial, ok? A legislação fala em valor da causa. Qual que é o objetivo do valor da causa, pessoal? Para que serve o valor da causa? Ele tem basicamente duas funções, tá? Uma primeira função seria, sob o ponto de vista fiscal, que é com base nele que o tributo vai ser cobrado, as custas do processo. E também ele pode ser utilizado como forma, tá? Ele pode ser utilizado como forma de fixação de honorários. Então, ele é padrão. E o valor da causa, então, assim, a gente terminou aqui o artigo 319, né? Eu tenho o artigo 292 que vai dizer, então, eu vou colocar lá, ó, o valor da causa constará na petição inicial ou da reconvenção e será, na ação de cobrança de dívida, a soma monetária corrigido, não é o nosso caso. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade e o cumprimento do negócio jurídico, o valor do ato, não seria o nosso caso. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações. Na ação de divisão e demarcação e verificação, o valor da avaliação. Na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido. Na ação que é a acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores. Na ação em que os pedidos são alternativos de maior valor, na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Como a gente pode perceber, a princípio, tá? Nós não teríamos nenhum desses incisos aqui. Mas eu entendo que no caso dos autos, a gente aplicaria o parágrafo 2º. Que olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 292. O valor das prestações vincendas será igual à prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. E se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Então, quer dizer, no caso dos autos aqui, nós estamos falando de prestações continuadas, não é verdade? Prestações vincendas. Nós estamos falando de um contrato cativo. Tá? Então, eu entendo que o valor da causa seria 12 vezes o valor do aluguel. Então, quanto que dá 12 vezes o valor do aluguel? Vezes 12. 54 mil reais. Ok? Cadê o... Opa! Aqui. 292 para C1. 54 mil reais nos termos do parágrafo 2º do artigo 292 do Código de Processo Civil. Ok? Tranquilos? Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Beleza?
fosse na prova da OAB, eu terminaria dessa forma aqui para não... Ah, não, aqui o local e data na OAB, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes vai ser importante, tá? Porque tem algumas questões na OAB que ela exige que você coloque o local e data, que isso faz parte da prova. Então, aqui a gente vai colocar qual data? Vamos colocar uma data, porque a gente tem que ver aqui. Em julho de 2018, em agosto. Então, a gente vai colocar a data de hoje. Porque a data de hoje vai ser importante. Por que colocar a data de hoje é importante, pessoal? Alguém tem uma ideia? Por causa do tempo lá? Isso, por causa do prazo prescricional. Decadencial. É o termo técnico que eu usei, viu, professor? O tempo lá do... Não, mas tá certo, por causa do tempo mesmo. Não tem erro, não. Vamos apagar isso daqui. Deixa eu salvar, que só Jesus salva, né? Alguma dúvida, queridos? Tranquilos? Professor, eu fiquei com uma questão na cabeça, mas não sei se o senhor explicou antes, eu não prestei atenção. Por que o senhor não colocou o valor da causa referente ao reajuste? Perfeita questionamento, Ju. Eu coloquei de propósito isso, para a gente bater na defesa de amanhã. Tá? Eu estava aqui me coçando, falando, vocês não viram nada? Tá? Porque o que acontece? Eu fui colocando algumas coisas aqui, porque assim, como eu estou inventando, eu poderia inventar a petição inicial perfeita, né? Só que se eu inventar a petição inicial perfeita, aí a gente não tem o que fazer amanhã, né? Nossa aula vai ser o quê? Né? 10 minutos. Então tem algumas questõezinhas aqui que eu fui colocando. Não que esteja errado, tá? Não que esteja errado. Porque isso daqui dá uma discussão. Mas eu já coloquei justamente para a gente ter essa discussão. Para que lá na hora que a gente for fazer a defesa, a gente tenha isso daqui, além de outras questões que nós vamos ver aí na nossa próxima aula. Beleza? Mas o correto eu entendo que seria o valor atualizado também, tá? O valor que você quer pagar. Tranquilo, senhores e senhoritas. Deixa eu parar a gravação aqui.